Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu vou mandar um forte abraço para todos os papais. Feliz Dia dos Pais aí para todos nós. Lembrando que hoje é Dia dos Pais, mas também é Dia do Senhor, né? Para mim que mora, meu pai é perto aqui, eu vou primeiro ir na igreja, louvar o Pai Celestial, né? E depois eu vou também na casa do meu pai terreno, almoçar lá, vai ter um almoço lá, um churrasco. Então, lembre do Dia dos Pais, mas lembre também que é Dia do Senhor, o nosso Pai Celestial, tá bom? Então, um forte abraço para todos os pais. Vou mandar um forte abraço aqui especial para Rosa, tá bom? A Rosa, ela é esposa do Bispo Oliveira, da cidade operária, né, na ala operária, em São Luís do Maranhão. Tá bom? Um forte abraço para você aí, Rosa, e também o seu esposo, né, o bispo, né? Conheço ele como Cesostre Guimarães, né? O Bispo Oliveira. Então, um forte abraço para você e para sua família aí. Obrigado, Rosa, por todos os dias estar acompanhando a mensagem aqui com a gente, junto com o seu esposo. Vamos lá para a mensagem do Vem e Segue de hoje. Essas 3 semanas a gente vai estar estudando sobre o livro de Salmos. E hoje eu peguei algumas partes das designações que eu quis compartilhar com vocês, mas não deu tempo. Algumas dessas partes, inclusive, eu compartilhei na aula 5h20 da manhã. Tem aula 5h20 da manhã comigo, de segunda-feira até às 6 da manhã, tá bom? São 40 minutos de aula, às vezes dá mais tempo de compartilhar alguma coisa. Então, algumas coisas que eu compartilhei lá, eu quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, como no domingo eu não dou a aula, né? Então eu estou aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Então eu peguei alguns salmos para compartilhar. Se vocês quiserem participar na aula das 5h20, eu vou colocar o nome do grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então a aula é online, é o grupo no WhatsApp, aí a pessoa coloca ali, a Cláudia Brita ajuda muito, né? Ela coloca o link ali do Zoom e a gente participa da aula. Estudar de manhã é fantástico, tá bom? Então vocês estão convidados aí a estudar comigo 5h20 da manhã. Vamos lá aqui para a mensagem do Vem Segue-me. Eu peguei alguns versículos de Salmos para compartilhar com vocês. O primeiro que eu peguei aqui é Salmos 22, versículo 16. Quando Davi, né, esse é um salmo de Davi, ele diz o seguinte: transpassaram-me as mãos e os pés. Esse é um salmo profético que ia acontecer ainda e também um salmo messiânico que está falando de Jesus Cristo, que iriam transpassar a mão e os pés de Jesus Cristo. E isso ocorreu na cruz. Ou seja, quando Davi, ele diz aqui, transpassaram-me as minhas mãos e os meus pés, ele não está falando dele mesmo, né? Porque não existe registro na história que Davi ele tenha sido furado as suas mãos e os seus pés. Não existe esse registro. Ele está falando do Salvador Jesus Cristo. Inclusive, é uma pergunta boa, né? Se algum dia eu tiver a oportunidade de conhecer um judeu, perguntar essa escritura, o que significa isso, o que Davi disse, né? Transpassaram as minhas mãos e meus pés. Ou também eu perguntaria lá sobre Zacarias 13, versículo 5, quando diz assim, que fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo entre os judeus ali, diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirás ele, são feridas com a qual fui ferido na casa dos meus amigos, né? Que é Jesus Cristo mostrando as mãos ali da crucificação. Seria uma pergunta interessante, ver como eles responderiam essa pergunta ou coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é um salmo profético e messiânico, porque fala de Jesus Cristo. Também eu marquei aqui Salmos capítulo 16, do versículo 9 em diante. Aqui, Davi ele fala o seguinte: portanto, esta alegria no meu coração e regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Ele está falando a respeito da ressurreição aqui, né? Ele sabe que ele vai morrer e que a alma dele está segura, porque ele sabe que vai ressuscitar por causa de Jesus Cristo. E aí no versículo 10 ele diz: pois não deixará a minha alma no inferno, não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Bom, aqui a palavra inferno também, eu acho que uma aplicação melhor aqui seria prisão, tá bom? Na verdade, quando nós morremos, nós continuamos ativos. Só que um longo período de tempo, o nosso espírito sem o nosso corpo, a gente considera uma prisão, tá bom? Então, se você quiser trocar a palavra inferno aqui por prisão, tem uma aplicação boa aqui. Prisão, cativeiro, né? A ausência do espírito do corpo sente esse cativeiro, na verdade, tá bom? Vamos continuar aqui. Então aqui quando Davi, ele fala, né,
que não deixará a minha alma no inferno, ou seja, na prisão para sempre, é porque ele vai ressuscitar também. É bem interessante isso. Outra coisa, quando ele fala que não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Essa tem uma aplicação no Novo Testamento. O Pedro, ele está explicando essa escritura. Quando ele fala que o teu santo não verá a corrupção, né, significa que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele também morreria, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Qual que é a corrupção do corpo? A corrupção do corpo é o corpo se desfazer, se deteriorar. Mas Cristo não tem esse tempo de deteriorização. No terceiro dia ele ressuscita, tá bom? Então é dessa corrupção do corpo aqui. Ele fala que, aqui quando ele fala não permitirá que o teu santo veja a corrupção, está falando sobre Jesus Cristo. Olha o que Pedro fala sobre isso aqui. Inclusive ele cita esse salmo aqui, né? 16:10, aliás. Em Atos 2, versículo 27 em diante. Ele diz assim: pois não deixará a minha alma no inferno, nem... deixa eu ler de novo aqui, desculpa. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Veja que ele está citando Salmos, né? Conforme eu falei, Salmos capítulo 16, versículo 10. E a palavra inferno significa aqui na tradução, acho que melhor para nós, seria prisão. O mundo espiritual ali, não vai deixar no mundo espiritual para sempre. E que Cristo, ele não veria essa corrupção. Continuando, olha o que o Pedro ele continua dizendo, né? Em mesmo Atos 2, a partir do 27, ele continua dizendo assim: homens e irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sepultura. Olha só, ele está falando que o patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e está até hoje no sepulcro dele, ele não ressuscitou. Então, ou seja, o corpo dele se desfez, experimentou a corrupção, então não era dele mesmo que ele está falando. Então Pedro está explicando essa escritura aqui quando diz que não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Ele continua assim, ó: sendo pois ele profeta e sabendo, está falando de Davi, sendo ele pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, dizendo que a sua alma não foi deixada no inferno, ou seja, na prisão. Nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, o corpo de Cristo não se desfez. Deus ressuscitou ele. Deus ressuscitou esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Olha aqui que testemunho lindo, de Pedro aqui, excelente, eu gostei bastante, e ele cita Salmos, por isso que eu quis trazer aqui, tá bom? Vou finalizar a mensagem aqui com Salmos 49, a partir do versículo 6 aqui, porque também fala da morte, da ressurreição, e tem algo para nós refletirmos aqui. Ele diz assim: aqueles que confiam nos seus bens e gloriam-se na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode redimir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Ou seja, por mais posses que nós possamos ter, isso não vai nos redimir da morte, Nós temos que... Também não... Tem gente que confia nas riquezas, eu tenho um bom trabalho, eu estou seguro, eu sustento minha família, tenho um dinheiro no banco, eu estou seguro. E a escritura diz aqui, olha quem está falando, quem fala aqui nesse salmo é Davi. E Davi, ele era muito próspero, olha quanto exército ele tinha, quanta riqueza ele tinha, e ele mesmo está falando, que a gente não deve confiar nas riquezas. As riquezas não podem nos salvar. É isso que ele está falando aqui, Que a riqueza não consegue nos salvar, que a gente tem que confiar em Cristo. Bom, é isso que ele está falando aqui, que a riqueza não pode salvar ninguém. Ele continua dizendo, a redenção da alma é caríssima, cessa para sempre, ou seja, não dá para comprar, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, não dá para comprar a salvação da própria alma ali. Ele continua aqui, versículo 9. Para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê os sábios morrem e perece igualmente aos tolos, como o estúpido deixa para outros os seus bens. Então olha só que interessante, ele falou que os sábios, aquelas pessoas que são muito inteligentes, também vão morrer. O tolo,
também vai morrer. E aquela pessoa que conforme ele diz aqui, né? Ele falou do sábio, o tolo e também o estúpido, né? Todos esses vão morrer igualmente. A morte, inclusive, ela traz uma justiça, porque ela vem para todos, ela vem para rico, vem para pobre, vem para todo mundo. Então a morte ela é uma justiça, na verdade, ela traz esse senso de justiça aqui. E vou continuar compartilhando aqui, né? Ele diz assim, versículo 11 agora. O seu pensamento interior, está falando do pensamento das pessoas que confiam na riqueza, ao invés de confiar em Deus, confiam na riqueza. E por que essas pessoas pensam dessa maneira, né? Por que essas pessoas as pessoas que confiam na riqueza pensam dessa maneira? Ele diz assim, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração, e darão às suas terras o seu próprio nome. Todavia o homem está em honra, não perece, antes como um animal que perece. Então ele está falando aqui, né, que as pessoas que confiam na riqueza, parece que trabalha tanto para comprar uma casa, que parece que aquela casa vai ser para sempre, que vai ser sempre dela aquela casa, e não. Na verdade ela vai morrer também, a morte vem para todo mundo, e aquela casa vai ficar sendo de outra pessoa. Os seus bens vai passar para outra pessoa. E não é esse o legado que eu quero deixar para minha família. Claro que eu quero deixar minha família confortável, não em uma situação difícil. Mas o legado maior que eu quero compartilhar com a minha família é o testemunho, que eles possam estar firmes no Evangelho, né, e galgar os caminhos do convênio. É isso que eu quero para minha família. Esse é o legado que eu quero deixar, que eles possam seguir esses passos de Jesus. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos familiares aqui. Então, aqui no versículo 20 também, do 49, ele diz, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante ao animal que perece. Ou seja, a morte, né, ela vai vir para todos, tanto para rico como para pobres, e ele fala até semelhante a um animal, semelhante a um gatinho que morre, um cachorro, uma formiga que morre, e a pessoa morre ali e acabou, né? Então a morte vai vir para todo mundo, não interessa se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco, né? E é isso que Davi está compartilhando aqui com a gente. Então, para terminar aqui, o salmista Davi, né? Eu vou ressaltar os versículos que eu li antes, lá no começo. Diz assim, portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma em glória, e também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, ou seja, na prisão. Ou seja, eu quero prestar o meu testemunho, que eu sei que muitas pessoas já perderam entes queridos, mas que essas pessoas vão ressuscitar e nós também vamos ressuscitar. Essa era a alegria que Davi está compartilhando aqui. Ele sabe que ele vai ressuscitar, que ele vai morrer, mas que Cristo ele pagou o preço e todos nós vamos ressuscitar para o vê-lo novamente. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.